particular, essa semana ela é conhecida como Semana Santa, e nesta sexta-feira é a sexta específica que se lembra da morte do Senhor. A morte do Senhor ela foi prevista nas Escrituras, ela foi profetizada, tanto a sua morte como aquilo que ela traz, aquilo que ela de fato é. E aqui tem alguns salmos, alguns textos que diga da Bíblia relacionados a esse tema. E eu começo aqui, no caso, com o Salmo 22. Esse salmo aqui, ele é o principal que se refere à obra da cruz. Alguns versículos nele, o versículo 8. Todos os que me viram escarneceram de mim. Aqui fala do Senhor Jesus que, indo para a cruz, muitos zombavam dele. Falaram com os lábios e manearam a cabeça. O desprezo que as pessoas tinham, a forma como ele foi rejeitado. Esse Salmo 22 aqui já fala sobre isso. Muitos diziam, está aqui até no versículo 9, que se cumpriu lá. Esperou no Senhor, livre-o, salve-o, se é que o ama. Então, o Salmo aqui, ele foi escrito certamente por Davi, provavelmente, e ele reflete aqui profeticamente o que aconteceu com Jesus. Outra coisa que se cumpriu lá, que a gente vê aqui no Salmo, ele fala: repartiram entre si as minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Então, claramente, quem lê isso aqui já lembra do que aconteceu ao Senhor. E uma coisa aqui no versículo 2: Deus meu, por que me desamparaste? Muito provavelmente Jesus estava citando esse salmo quando falou isso, visto que a vida dele era sempre estar cumprindo a palavra de Deus. O texto entre os profetas que a gente pode relacionar na mesma linha dos textos referentes a morte do Senhor. Aqui em Isaías, são versículos do capítulo 53. E o versículo 7 diz: foi oferecido em sacrifício, porque ele mesmo quis, e não abriu a sua boca, como ovelha que é levada ao matadouro, como um cordeiro diante do que o tosquia, guardou o silêncio e não abriu sequer a sua boca. Então a gente sabe que Jesus ele não foi levado à morte forçado pelos homens, simplesmente. Claro que isso aconteceu, mas ele se deu. Jesus se entregou para morrer na cruz por pecadores. Mas antes de ser os homens levando, foi ele mesmo que se deu. E isso aqui também é falado no profeta, em Isaías. Como uma ovelha ele foi levado, porque ele mesmo quis e não abriu a sua boca. Ele suportou com paciência, com devoção, com voluntariedade. Ele se colocou para ser o sacrifício pelos pecados. E isso nós precisamos reconhecer. Aquele que não conhece essas verdades, ele anda nas trevas, ele não vê a luz, porque Jesus é a luz, o perdão dos pecados. Então aquele que não conhece isso está em rebeldia contra Deus, está em desobediência para com o Senhor, porque Jesus é quem nos reconcilia com Deus. Temos aqui na mesma série ainda outro texto que fala sobre isso, que é Hebreus, texto da epístola, Hebreus, capítulo 5,
E o versículo aqui que eu vou destacar é o 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande brado e com lágrimas, preces e súplicas, ao que o podia salvar da morte, foi atendido pela sua reverência. Jesus, ele sempre orava, ele clamou a Deus na sua angústia diante da morte. Deus estava com ele, Deus o atendeu, não livrando ele da morte, mas conduzindo ele para aquele propósito. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava com ele, o consolou para aquela missão. Ainda que com o peso dos pecados ele sentiu o afastamento do Pai, mas ele estava cumprindo exatamente aquilo que Deus queria. Deus, a assistência realmente de livrar daquela humilhação foi ressuscitando ele. Mas mesmo diante da morte, o Pai estava conduzindo ele, estava com ele. Finalmente, o texto do Evangelho é João 19, alguns versículos aqui. Jesus então é levado para o Gólgota, o lugar de desprezo, de humilhação, de escárnio, onde ele ia realmente ser crucificado, cumprir o seu propósito. Pilatos colocou em cima da cruz Rei dos Judeus. E os judeus, de forma irônica, zombando, disse: coloca que ele diz ser o Rei dos Judeus, não que ele é. Mal sabiam eles que de fato Jesus é o Rei dos Judeus, Jesus é o Rei da Igreja e Jesus é o Rei de toda a terra. E como lemos no Salmo 22, aqui em João também fala: os soldados, pois, verso 23, depois de terem crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e a túnica e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, não tinha costura, era toda tecida, de alto a baixo. Disseram uns para os outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte para ver quem tocará. Então repartiram as minhas vestes. Isso foi cumprido. Ali, nos últimos momentos da cruz, está sua mãe Maria, algumas outras mulheres, e o discípulo a quem Jesus amava, provavelmente João. Então Jesus diz a ela: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Eu vejo aqui que, como Maria estava sofrendo ali pelo seu filho pendurado na cruz, Jesus diz a ela para que ela olhasse para João e entendesse que aquilo que ele estava sofrendo, ele tinha que sofrer, como filho de Deus. Seria mais uma continuação do que Jesus geralmente falava para ela, quando a gente vê lá: você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Jesus fala isso com 12 anos. Depois Jesus fala: meus irmãos são todos aqueles que ouvem as minhas palavras. Jesus tinha uma relação com Maria, mas a principal função dele não era em relação a Maria, ela era em relação ao Pai, era em relação a Deus. Em outro momento, Jesus ainda diz: mulher, que tenho eu contigo? Jesus ali coloca a atenção de Maria para João e de João para Maria, para que João cuidasse dela, porque ele a leva ali para sua casa, cuida dela, porque aquela missão ali Jesus tinha que passar como filho de Deus e ela tinha que entender isso. Afinal, ele será chamado Filho do Altíssimo. Então, depois disso, Jesus diz que tem sede. A penúltima palavra dele. Uma das últimas palavras dele. E os soldados dão vinagre a Jesus.
Alguns dizem que ele bebeu vinagre ali, ele aceitou, deram vinagre a ele para ser uma anestesia. Mas aqui, logo depois dele tomar esse vinagre, ele inclina a cabeça e rendeu o espírito. Provavelmente pode ser também para intensificar a sua sede e adiantar a sua morte, para talvez causar algum tipo de vômito ali e adiantar a desidratação, porque logo em seguida ele rende o espírito. Mas diz aqui que ele diz que tem sede quando ele vê que estava tudo para ser consumado e se cumprir a Escritura. Então, o fato é que Jesus morreu, Jesus se entregou e cumpriu a maior obra de salvação da história.